dia, amados irmãos. Uma alegria muito grande estar com os irmãos esta manhã, nesse primeiro domingo, 2022, tendo a convicção que Deus tem feito grandes coisas na nossa vida e continuará fazendo grandes coisas pela nossa história. Eu trago o abraço da minha família a todos, toda a igreja e também a congregação. Trago o abraço deles, em agradecimento ao que essa igreja, conselho, pastor Knight, presbítero Roberto como conselheiro, tem feito pelo trabalho em Cruzeiro. Nós sabemos que se estamos conseguindo caminhar, Deus tem abençoado, mas Deus tem colocado pessoas que estão na retaguarda. Essa igreja tem sido um braço forte no trabalho em Cruzeiro, e nós louvamos a Deus por isso. Hoje, amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês o tema da nossa reflexão desta manhã é Vivendo para a Glória de Deus. E por que eu quero falar sobre viver para a glória de Deus nesta manhã, dia domingo, primeiro domingo deste novo ano? O poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, ele nos diz que a pessoa que inventou os meses e os anos e fatiou em 12 meses é uma pessoa genial. Ele diz que ao longo de 12 meses todo ser humano consegue chegar ao limite de estresse, consegue viver a exaustão, mas quando parece que chega novembro, começo de dezembro, a gente toma um fôlego. E dá a impressão de que, ao começar um novo ano, a gente renova as expectativas, a energia que vai surgindo. Mas o que Carlos Drummond de Andrade disse é que, na verdade, nós continuamos da mesma vida. Mas o simples fato de passarmos por um processo de fim de ano, começo de outro ano, já nos dá vigor para começar a pensar na vida. Mas sempre quando nós chegamos em momentos como este, amados irmãos, nós somos convidados a fazer uma reflexão, um exercício saudável em que a gente olha para o que passou e começa a planejar esse novo ano, começa a colocar planos para que a gente possa cumprir neste novo ano. E a grande pergunta que tem que ficar nessas transições da nossa vida é como que foi o ano que passou? Como que eu e você, professo cristão, tem vivido como um cristão na sociedade, tem vivido como um cristão no dia a dia, na sua igreja, na sua família, em todos os ambientes. O louvor aqui hoje fez questão de ressaltar quão importante é a família dentro dessa convicção de fé. Será que a gente, eu e você, temos vivido este cristianismo que ultrapassa as portas das nossas igrejas e começa a adentrar na família, no nosso ambiente de trabalho, na escola, em todos os lugares que nós estamos? Nós vivemos esses últimos anos, amados, muitas tensões. Se nós olharmos para a realidade do nosso Brasil, esse ano é um ano que a gente já entra nele, ao mesmo tempo com um pouquinho de medo, mas com um pouquinho de esperança. Porque a gente olha a nossa situação econômica, não foi das melhores, a nossa situação política não anda das melhores, e muitas vezes aqueles que se professam cristãos na sociedade têm deixado uma marca não muito a contribuir com a sociedade, mas muito mais de escândalos, muito mais de situações que não têm agradado a Deus. E a gente está no meio de tudo isso. A gente está vivendo um processo, eu não sei se eu posso chamar de pós-pandemia, porque a gente já está quase que saindo desse processo, mas agora com um novo variante, com outro tipo de vírus, a gente começa a ficar preocupado. E muitos estudiosos têm dito que nós estamos sofrendo nesses últimos meses as consequências do que nós passamos na pandemia, do isolamento, do não convívio social como nós conseguíamos, e você percebe que realmente muitas pessoas estão por demais estressadas. É um fato que foi pesquisado que 38% dos pastores eles estão pensando seriamente em abandonar o ministério, decorrente da pressão que viveram no processo de pandemia. Então, a gente vive crises, e essas crises geram em nós o quê? Desesperança, incerteza com o que vai acontecer. E esse é o quadro que nós temos para começar 2022. Esse é o quadro que nós temos. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para um fato que muitas vezes nós esquecemos. Por mais que as crises e dificuldades da história tenham nuances diferentes, nós constantemente tivemos ciclos na vida. E eu quero convidar você a pensar um pouquinho no que foi o final da Idade Média. No final da Idade Média, amados irmãos, nós temos o final do que nós conhecíamos na história como feudalismo, então vamos entrar no capitalismo. No final da Idade Média você vai ter uma situação de fome iminente, muita crise,
financeira, camponeses faziam suas revoltas, suas guerras. Ainda a isso, nesse mesmo período, você vai ter a conhecida como peste negra, a peste bubônica, que dizimou 50% da Europa naquela ocasião. E naquele mesmo momento, a igreja, que deveria ser o suporte para a sociedade, também estava em uma situação degradante, se diluindo. As mesmas situações que nós vivemos hoje, com nuances diferentes, com contextos históricos diferentes, mas a raiz dos problemas continua os mesmos. O mesmo que acontece na Idade Média, o mesmo que aconteceu, tem acontecido nos nossos dias, eles só mudam as suas formas, as suas maneiras de se apresentar da crise, mas constituem as mesmas crises. E qual que é a crise? O homem tentando por si próprio levar a sua vida. O homem acreditando que pode conduzir a história sem o auxílio de Deus. Mas há um episódio nesse final da Idade Média, no meio dessa confusão toda, que marca uma transição de uma forma muito positiva. O que acontece no século XVI? Nós temos a Reforma Protestante. É no meio da crise, é no meio dos conflitos, da pobreza, é no meio das doenças, que surge a Reforma Protestante, da qual nós somos herdeiros hoje. Nós estamos aqui hoje porque no século XVI houve uma reforma protestante, onde os cristãos, especialmente conduzidos por Martim Lutero e outros reformadores, traziam de volta a palavra de Deus para que as pessoas pudessem olhar para Cristo como centro das suas vidas. E muitos acham que a reforma protestante foi um movimento que só afetou a questão religiosa. Mas a reforma protestante, ela afetou toda uma sociedade naquele momento. Aqueles que não tinham condição de uma educação, de aprender a leitura, foram incentivados pela reforma. E os cristãos tinham as suas marcas da reforma que conduziam a história. Como, por exemplo, eles confiavam que a palavra de Deus é a regra de fé e prática, que somente Cristo poderia nos salvar, que é somente pela graça, que é somente pela fé que nós nos encontramos com o Senhor Jesus. Mas há uma das solas da reforma, um dos fundamentos da reforma, que faz toda a diferença, que é o sólido da glória. A Deus toda a glória. Era uma das marcas da reforma que surge naquela crise. Agora, interessante, amados irmãos, que quando os reformadores diziam sólido ou glória, eles estavam convidando eu e você a perceber duas coisas. A primeira, que toda a glória seja dada a Deus pela nossa salvação, sustento e apoio diário. Nós somos o que somos, nós vivemos como vivemos, porque Deus, o Criador, nos salvou e nos sustenta. É a vida que Ele nos dá na cruz, que nos dá condição de vivermos hoje. E Deus é digno de toda a glória por isso. Então, as circunstâncias não devem definir quem Deus é, mas as circunstâncias me levam a me apegar mais a Deus, para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Agora, uma segunda coisa que significava para os reformadores sólido da glória, é a compreensão que em tudo que nós fazemos, Deus precisa ser glorificado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim: portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, fala de que nós somos a luz do mundo e que nós não devemos nos esconder, ele vai dizer que as nossas obras têm que ser vistas pelos de fora, e quando eles virem as nossas boas obras, glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. O que significa isso? Significa que você, cristão, quando você acorda na sua casa, você precisa ter um comportamento com a sua esposa, seu esposo e seus filhos, de forma que Deus seja glorificado. Significa que quando você entra no teu trabalho, você tem que fazer um trabalho com excelência, com dedicação, não de qualquer jeito, porque no seu trabalho Deus é glorificado. Você é profissional autônomo, quando você trabalha com dedicação, excelência e honestidade, Deus é glorificado pelo seu trabalho. Por que eu estou fazendo isso para vocês, amados irmãos? Porque quando nós pensamos que a nossa vida como um todo deve glorificar a Deus, nós não somos submersos pela crise e afundados nela. Mas entendemos que a crise são oportunidades que Deus nos dá de olhar para o céu e entender o que Deus está fazendo na história, para que nós possamos vivenciar o que Deus espera de mim e de você. Por isso, quando nós começamos esse ano, eu quero fazer uma releitura com vocês de como foi o ano passado, de como tem sido a sua vida nesses últimos anos e do que você pode focar neste ano para viver para a glória de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Filipos. Nós vamos refletir hoje, nesta manhã, no capítulo 1, dos versos 12 até o verso 27, a primeira parte dele. Eu não vou ler todo o texto agora, eu vou passar por todo o texto, mas eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta
e junto comigo e pontuando algumas coisas importantes do texto. Nós vamos refletir do verso 12 até o verso 27, a primeira parte. E eu já convido você a comigo olhar o verso 27. Eu quero começar de trás para frente aqui. A primeira parte do verso 27. Todo mundo achou? Amém, amados? Amém? Na nossa versão diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Até essa parte, amados irmãos. Uma outra versão, chamada NVI, Nova Versão Internacional, diz o seguinte, preste bem atenção nessa versão. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo. E essa versão, ela se aproxima muito do original, muito da língua grega, porque ela diz o seguinte: não importa o que aconteça, ou seja, independente do que está acontecendo na história, independente do que acontece na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, se é bom, se é ruim, independente disso, exerçam a sua cidadania. Paulo está convidando os irmãos de Filipos a olharem para a história e perceberem que eles não são cidadãos do mundo, mas fazem parte do reino de Deus. E o reino de Deus traz princípios e valores, e o reino de Deus traz comportamento para a nossa vida, porque nós não somos simplesmente pessoas que estão vivendo a história como se a história que nós olhamos hoje fosse a eternidade. Paulo diz, independente do que aconteça, da crise, dos dias bons ou ruins, sejam cidadãos dos céus. Ele diz, exerçam a sua cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo. E alguns detalhes dessa expressão. Modo digno aqui, amados irmãos, significa que quando olharem para mim e para você, as pessoas não têm o que achar que corrompa o Evangelho. E ele diz o Evangelho, que é as boas novas, que o que é o Evangelho para mim e para você? Evangelho não é algo que o homem faz ou que o homem produz. O Evangelho é a boa notícia do que foi feito por mim e por você. É a verdadeira história de que nós tínhamos um sério problema, que nós pecamos, que nós afrontamos a Deus e por causa dos nossos pecados nós deveríamos ser condenados. E Deus, sendo um Deus justo, Ele não poderia conivir com o pecado. E nós, seres humanos, tentamos, por meio das boas obras, por meio de estar em uma religião, fazer algo que pudesse apaziguar a ira desse Deus. Só que nós sabemos, com muita sinceridade, que nenhum de nós consegue ser bom o tempo todo. A gente pode tentar, mas tem um momento que a gente se estressa, que a gente se ira, que a gente quer responder à altura do que a pessoa faz com a gente. Então, nós temos um sério problema, porque pelas nossas forças nós não conseguiríamos. É nesse ponto que entra a graça de Deus, porque Deus, sendo um Deus de amor e perdoador, Ele perdoa os nossos pecados pelo seu amor, pela sua graça. Mas existe uma dificuldade, porque mesmo que Deus perdoe meu pecado, perdoe o seu pecado, nós ainda temos uma dívida. Imaginem que eu vou na casa de vocês passear, eu quebro o portão da casa de vocês. Vou dar uma ré e quebro o portão da casa de vocês. Aí você olha para mim e fala, pastor, eu te amo, mas está aqui o orçamento do presbítero Beto para consertar o portão da minha casa. Aí eu falo, ok, isso é justo, mas vamos imaginar que você seja muito amor, muita graça, muito perdão, e você fala, pastor, fique tranquilo, porque eu não preciso pagar, eu me responsabilizo por isso. Ok, eu fui perdoado, mas mudou a dívida? Aonde há dano e prejuízo, alguém tem que pagar o preço. É isso que Deus faz comigo e com você. Nós somos perdoados, mas Deus envia um substituto. E é nesse ponto que Jesus entra na história. E Ele passa por uma concepção virginal. E Ele nasce não por um processo humano normal, mas um processo pela ação do Espírito Santo. E Ele nasce uma vida pura, sem ser corrompido pelo pecado. Ele vive uma vida justa. E Ele vai até a cruz por mim e por você. E na cruz, Deus o Pai coloca sobre o Deus Filho os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. E sobre Ele leva sobre Ele todos os nossos pecados. Esse Jesus morre por nossa vida, pelos nossos pecados. Ele é sepultado, mas ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte e nos trazendo vida. E quando Ele nos dá a vida pela graça, Ele nos reconecta com Deus. E nós somos salvos. O Evangelho é a boa notícia que o Deus Filho entra na história para nos salvar. E isso muda completamente a maneira de você olhar a história. Porque Jesus não é um mero homem, não é uma mera religião. Jesus é a resposta que nós temos para a nossa própria vida.
E quando Paulo nos diz que nós devemos viver de modo digno do Evangelho, é olhar para o que Jesus fez na história por mim e por você, e não viver de qualquer forma. Não é à toa que Paulo diz o Evangelho de Cristo. Ele não usa a palavra Jesus, porque Cristo não é nome próprio. Cristo é um termo para designar o Messias, o Salvador. De forma muito resumida aqui, amados irmãos, Paulo nos convida no verso 27, a parte A, que nós devemos ter uma vida, não importa a circunstância, mas uma vida que viva com dignidade a obra que foi feita por nós. O que Paulo nos convida, eu e você, é que nós possamos viver para a glória de Deus. A gente não faz porque a gente quer merecer o perdão e o amor de Deus. A gente não faz porque para que Deus seja apaziguado na sua ira. Nós vivemos, nos movemos e trabalhamos e convivemos porque nós somos salvos pela graça. E você é convidado nesse novo ano a viver para a glória de Deus. Paulo nos dá, amados irmãos, 3 orientações no texto, dos versos 12 até o verso 26, de como viver para a glória de Deus. E a primeira lição que Paulo nos ensina é que para viver para a glória de Deus, nós devemos olhar a vida na perspectiva de Deus. Olha o que ele fala no verso 12. Quero, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aonde Paulo está nesse momento? Paulo está preso. E os irmãos de Filipe estão angustiados, porque eles olham, o apóstolo Paulo está preso, e agora o que será do Evangelho, o que será da igreja, o que será do nosso apóstolo, e eles estão angustiados pensando o que vai acontecer. E Paulo quer colocar no coração dos irmãos, calma, calma, não são as cadeias que vão parar o Evangelho. A minha prisão está contribuindo para o Evangelho. Porque quando nós olhamos a crise, olhamos o que deu errado, a gente pensa, o mundo acabou. E parece que a gente é influenciado pelaquela cantiga antiga, que as pessoas cantam para crianças, que diz o seguinte: o touro é valente, bate na gente. Já ouviram essa música? A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou o mundo. E a gente acha que uma coisa acontece errado na vida, acabou o mundo. E os irmãos de Filipos angustiados porque o apóstolo Paulo está preso. O que será da mensagem da proclamação? Paulo diz, amados irmãos, eu estou preso, mas a mensagem do Evangelho não está presa. E ele mostra isso nos próximos versos, dizendo, de maneira que as minhas cadeias em Cristo eram conhecidas a toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo olha para a história e mostra, irmãos, as minhas cadeias fizeram com que os guardas de César fossem alcançados pelo Evangelho. As minhas cadeias fizeram com que os guardas de César e os funcionários de César fossem alcançados pelas minhas cadeias, porque esses irmãos que estavam revezando a guarda ou servindo ali a prisão, eles viram Paulo, este é o apóstolo Paulo dos cristãos, preso, mas a convivência, a maneira que Paulo se comportava com a prisão, que Paulo se comportava nos julgamentos, que Paulo se comportava na dor, no sofrimento, essas pessoas foram vendo Cristo em Paulo. Vai um pouquinho para frente, lá no capítulo 4, olha só o verso 21 de Filipenses. Paulo está terminando a sua carta e vai dizer o seguinte, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Agora preste atenção para quem Paulo está dando a sua saudação. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque a vida de Paulo na prisão fez com que guardas e trabalhadores de César conhecessem a Cristo. E a pergunta eminente que vem para mim e para você, durante a pandemia, o seu comportamento, a sua ética, a sua visão, a sua fé, levou pessoas a renderem a Jesus? Ou você fez parte da multidão de pessoas que reclamavam, que murmuravam, que questionavam? A sua vida na crise produziu vida para o reino de Deus? Paulo continua. Verso 14, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com maior desassombro a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo vai dizer em outro texto que na sua primeira defesa ninguém esteve com ele. Ele ficou sozinho no julgamento. E esses irmãos deixaram Paulo por quê? Porque associar-se a Paulo naquele momento era pôr a cabeça em risco. Então, muitos tinham medo de dizer que acompanhavam Paulo para não morrer. Mas esses irmãos que estavam amedrontados olharam para a vida de Paulo, para o comportamento de Paulo e foram motivados a falar da palavra de Deus sem medo.
A ética, a vida, o comportamento de Paulo na prisão fez com que irmãos fossem motivados a perderem o medo e proclamarem com ousadia a palavra de Deus. Volto a perguntar, na crise que nós passamos no ano passado, em 2019, nós vivemos, amados irmãos, uma vida que motivou as pessoas a falarem de Jesus. Paulo quer mostrar que a vida não pode ser olhada na perspectiva do que está acontecendo, mas a partir da perspectiva do que Deus está fazendo. Porque o templo foi fechado, mas a igreja de Deus não parou durante a pandemia, durante a crise. Porque nós podemos fechar o templo por uma questão de cuidado com os irmãos, mas o evangelho não pode parar. E o evangelho é feito naquilo que eu e você, cristãos, fazemos dia após dia. E Paulo mostra que as suas cadeias contribuíram para a evangelização dos guardas e das que trabalhavam para o César. Paulo diz que as suas cadeias colaboraram para que os irmãos fossem motivados a pregar o Evangelho. E ainda, Paulo mostra também daqueles que estavam fazendo não por amor. Verso 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, sinceramente julgando citar a tribulação às minhas cadeias. Olha o que Paulo responde no verso 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, seja quer por pretexto, quer por verdade, assim também com isto me regozijo, sim, sempre me alegrarei, eu sempre regozijarei. Alguns irmãos estavam pregando a Cristo não por motivações certas, mas porque eles queriam afrontar Paulo. Paulo está acima disso. Paulo está dando valor ao que é importante. E às vezes na vida cristã a gente perde muito tempo com picuinhas, a gente perde muito tempo com o que estão falando da gente, e a gente não entende que essas pessoas sempre vão estar no nosso meio. E às vezes nós podemos ter essas pessoas que vão estar fazendo, não por motivos justos, mas porque nós queremos mostrar que sabemos, mostrar para o outro que a gente é melhor que o outro. Paulo está mostrando que uma vida que glorifica a Deus está acima disso. Então, o primeiro convite que Paulo faz para mim e para você em 2022 é olhar a vida não pelo que o noticiário te revela, não pelo quadro que nós estamos pintando de crise, de economia, de política, de crise na igreja, não. Olhe a vida pelo que Deus está fazendo na história. E se Deus salvou você na história e colocou nesse exato momento da história, é porque você foi chamado como cristão para viver uma vida diferente. Para viver uma vida que inspira pessoas, uma vida que leva pessoas ao conhecimento de Cristo, uma vida que, independente das crises que estão acontecendo do seu lado, você está falando da verdadeira história de que Jesus entrou na história para salvar a nossa vida. Por isso, olha a história e olha esse novo ano como uma oportunidade que Deus te dá de viver para a glória dele. A segunda coisa que Paulo nos orienta, amados irmãos, não tome o caminho mais fácil. Olha o que fala o verso 19. Porque eu estou certo que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo tinha o desejo de ser liberto daquela prisão. E ele contava com a ação do Espírito Santo e a oração dos irmãos para que ele fosse liberto. Paulo queria estar com os irmãos, Paulo queria estar novamente em comunhão com os irmãos. E ele fala no verso 20, preste bem atenção, segundo a minha ardente expectativa, ou seja, algo que me consome, que me faz ser sugado de todos os lados. E esperança é que em nada serei o quê? Envergonhado. Ele continua dizendo que ele em nada seria envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo está dizendo é que os resultados não definem o que Cristo vai fazer na sua vida. Paulo poderia tomar o caminho mais fácil, amados irmãos, e negar Cristo. Ele poderia simplesmente, ele é cidadão romano, poderia arrumar uma forma fácil de sair dali. Olha, eu não estou seguindo a Cristo. Foi um equívoco, ele seria liberto, e depois ele pediria perdão para Deus porque mentiu e continuaria o seu ministério. Paulo não faz isso. Paulo não toma o caminho fácil. Paulo diz, independente se eu vivo ou morra, liberto ou preso, a minha vida vai produzir a glória de Deus. Quando que nós fazemos isso, amados irmãos? Quando você, no seu dia a dia, decide revidar uma ofensa, pagar o mal com o mal,
quando você decide não perdoar, quando você decide ceder o seu coração, sua vontade, seu desejo, você toma um caminho mais fácil. Porque o perdão não é o caminho mais fácil. Mas quando nós tomamos o caminho fácil, nós não glorificamos a Deus. Quando você vai numa loja, por exemplo, e a atendente ou o atendente tratam você mal, e você se coloca com arrogância, tentando mostrar o seu direito, você toma o caminho fácil. Mas esse caminho não glorifica a Deus. Nosso convite é morrer na cruz, é negar quem você é. Quando você na sua casa gasta tempo discutindo com teu esposo e tua esposa, por motivos tão pequenos, você não está glorificando a Deus. Quando você não tem a sua vida que glorifica a Deus, os seus filhos vão olhar em você e não vão ver Deus. Nós somos todos os dias tentados a tomar o caminho fácil, a dar o jeitinho brasileiro, a tomar atalhos na fé cristã. Esse é o caminho fácil. É o caminho que te livra da morte, que te livra do sofrimento. Mas a Bíblia fala que o caminho que se conduz a Deus é estreito. O caminho largo é fácil. Se nós não vivemos, amados irmãos, para a glória de Deus, vamos tomar atalhos na nossa vida. E Paulo orienta os irmãos, dizendo: irmãos, eu quero estar com vocês. E eu não tenho dúvida que Deus vai ser engrandecido na minha vida. Quer eu viva, quer eu morra, porque se eu viver, eu vou viver Cristo. Agora, se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Então, em primeiro lugar, Paulo nos convida hoje, amados irmãos, a olharmos a história por uma outra perspectiva. E em segundo lugar, de forma muito prática, não tomar o caminho fácil, não revidar, não viver segundo seu coração, não viver segundo a carne, não tomar atalhos na fé cristã, mas seguir o caminho justo, reto, o caminho que a gente sofre, que a gente é perseguido, que a gente é injuriado, que a gente perde, mas ganha vida ao lado do Senhor Jesus. Porque aquele que quer ganhar a sua vida, vai ter que perder a sua vida. E a última lição que Paulo nos dá aqui, amados irmãos, é que nós devemos viver por uma causa realmente importante. Paulo continua no verso 22, entretanto, se o viver na carne me traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Paulo tem uma dúvida. Qual que é a dúvida? Verso 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Paulo sabe que morrer é estar com Cristo. O que significa isso? Ser livre do pecado, ser livre da luta contra o pecado, estar numa habitação eterna, ao lado de Deus, em paz, harmonia, onde não há dor, sofrimento, não há nada. Paulo sabe que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas Paulo diz: por vossa causa é necessário que eu fique. Se um lado ele tem a vida plena, do outro lado ele tem uma vida de dificuldade, de lutas, lutando contra o pecado, passando as dificuldades dessa vida, deste mundo tenebroso, das aflições dessa vida. Mas Paulo olha para as duas realidades e ele diz o seguinte: mas por vossa causa, verso 24, é necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de gloriares em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Por que Paulo quer passar por tudo isso? A gente hoje não entende o que Paulo falou, porque a gente ama demais essa vida. A gente acha que essa é a verdadeira vida. A gente acha que as conquistas dessa história realmente dão sentido para a vida. Paulo não compreendia assim. Paulo compreendia que a verdadeira conquista era estar com Cristo. Morrer era lucro. Mas Paulo decide em seu coração permanecer nas aflições, na prisão, passar pelo martírio, porque ele tem um projeto de vida. Ele quer que a fé dos irmãos aumente, se fortaleça, cresça. O que nós devemos investir em nossa vida, amados irmãos? O que realmente vale a pena? É investir em pessoas. Como cristão, você é chamado para cuidar de pessoas. A Reforma trouxe uma ideia muito clara chamada sacerdócio universal de todos os crentes. Sabe o que significa isso? A tarefa de pregar, a tarefa de cuidar, não é limitada somente a pastores e líderes. É todo cristão.
A tarefa de anunciar a palavra é algo que todos nós devemos fazer em todos os lugares que nós estamos. Você é convidado a cuidar de pessoas, a dedicar a sua vida para que pessoas cresçam na fé. Quando você se envolve com pessoas, quando você dedica a sua vida a pessoas, você cresce em maturidade diante de Deus. Você deixa de ser um consumista da fé e se torna um proclamador do reino, porque você investe em pessoas. E eu pergunto, diante dessas três coisas que Paulo nos ensina: primeiro, olhar a vida numa perspectiva de Deus, não do que está acontecendo. Segundo, não tomar o caminho fácil. E terceiro, investir em pessoas. O ano que passou, você se comportou na crise de tal forma que as pessoas conheceram a Cristo, foram motivadas a pregar a Cristo. O ano que passou, quando você passou por situações diversas, você viveu uma vida não tomando o caminho fácil, mas morrendo para quem você é, para que Deus seja glorificado na sua história. E o ano que passou, quantas pessoas você se envolveu? Quantas pessoas você discipulou? Quantas pessoas você visitou? Existe uma senhora, não me lembro quantos anos exatamente, mas eu lembro que tinha mais de 80 anos quando eu vi essa história, e ela chamava Dona de Ludmila. E a Dona Ludmila, ela ficou viúva num mundo pós-cristão, e ela não tinha muito o que fazer. Então, que ela transformou a casa dela como uma embaixada do reino de Deus. E a Dona Ludmila faz bolo todos os dias com café, e ela recebe pessoas para conversar e orar. E as pessoas vão visitá-la. E quando entra, ela serve um bolo, um café, e ela começa a ouvir as histórias das pessoas. E ela fala de Jesus para as pessoas. Nós estamos numa sociedade profundamente complicada, em que os cristãos estão tão afundados em demandas, trabalhos, obrigações, que eles não têm tempo de olhar para o lado. Eles não têm tempo de estar com pessoas. Amados irmãos, Paulo ele preferia, ele sabe que estar com Cristo era muito melhor, mas ele prefere dedicar sua vida às pessoas, mesmo sabendo que isso iria acarretar a ele sofrimento, prisões, dores, mas ele investe em pessoa, porque isso é o que nós devemos fazer, investir em pessoas. Por isso, nesta manhã eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a viver para a glória de Deus. E a gente volta então no último verso, que foi o primeiro que eu li. Não importa o que aconteça, se as coisas estão bem ou estão ruins, exerçam a sua cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo. Verso 27, a parte A. E viver essa vida como cidadão do céu de modo digno é olhar a história, não pelo que está acontecendo, mas saber que no meio da história Deus está agindo e quer usar a sua vida como instrumento para que outras pessoas sejam motivadas, sejam transformadas e recebam do Evangelho. É no meio da crise que você não toma um caminho fácil, toma um caminho difícil, vai doer, mas isso produz a glória de Deus. E é nesse caminho, dia após dia, que você investe em pessoas, que você cuida de pessoas, que você fala da verdadeira história e pessoas conhecem a Jesus. 2022, muitas pessoas fizeram planos. E a pergunta é, aonde Deus esteve nos planos de 2022? Aonde Deus está? Que nós possamos, assim como no século XVI, final da Idade Média, século XVI, naquela crise toda, naquela peste que acontecia ali, naquela fome, naquela crise, a reforma se levanta para mostrar que cristãos, quando assumem o seu comprometimento com Deus, a sociedade é impactada de forma positiva. E hoje, mais uma vez, uma situação que volta o mesmo ciclo, mas com nuances diferentes, que eu e você se levante como cristãos, para poder mostrar ao mundo que há esperança, não na igreja, não no pastor, mas em Jesus Cristo, nosso Salvador. E que você e eu possamos viver em 2022 para a glória de Deus. Que Deus seja louvado.